mais uma vez. Um prazer ter você aqui nessa que é a quinta aula da série Aprenda Fácil a Vender Planos de Saúde. Estou muito contente porque estamos finalizando uma série aí e a gente já vem se encontrando aí desde a primeira aula onde eu apresentei para você o projeto, para que você entendesse como é fácil vender plano de saúde, como é fácil entender. Nós passamos aí por a aula da legislação, a relação do plano de saúde do mercado de saúde suplementar e o governo, né? Que relação tem essas duas peças fundamentais. Estudamos as particularidades e as modalidades que a ANS determina sobre a comercialização dos planos de saúde, né? Ou seja, hoje nós temos planos de saúde no mercado que podem ser adquiridos de forma individual, de forma empresarial, grupo fechado e o famoso coletivo por adesão. E hoje a nossa missão aqui é estudar esse ponto aqui, ó, as dicas de cotação, ou seja, como que eu traço um perfil do cliente para que eu possa dar uma consultoria para ele e apresentar uma proposta que vai de fato ajudá-lo na tomada de decisão. Esse é o nosso objetivo. Nós já temos aqui a parte básica, orgânica, o conhecimento da lei, enfim, das modalidades, das formatações dos planos de saúde, o que a lei fala sobre isso, e agora nós já vamos começar a andar para a prática. Então agora pense você em contato com o cliente. Você está de frente com o cliente, você precisa traçar o perfil dele, você precisa pegar algumas informações que serão essenciais para que você possa cotar um produto certo, que vá atender o cliente e que você vá prestar essa consultoria para ele. Porque hoje o vendedor de plano de saúde, ele é um consultor. Ele vai pesquisar a melhor opção e apresentar umas 2, 3 para que o cliente tome a decisão final. Beleza? Vamos lá então. A ideia hoje aqui é a gente traçar perfil de uma cotação empresarial, que informações, que dados eu preciso ter, né? O perfil do pessoa física familiar e o perfil do coletivo por adesão, tá bom? Esses são os 3 tópicos que nós iremos tratar nessa videoaula de número 5, tá? Muito bem, o primeiro tópico, o PME, o PJ, ou seja, para que eu consiga buscar o melhor plano, a melhor relação, custo-benefício ou o produto que o meu cliente precisa, né? Eu tenho que ter algumas informações dele, eu tenho que fazer uma entrevista com ele de alguma forma e eu preciso saber qual é o estado que o CNPJ desse meu cliente tem, né? Ele é um empresarial, ele é uma empresa, ele é um CNPJ. Qual é o estado que está registrado, né? Esse CNPJ do meu cliente? Eu preciso saber disso. Eu preciso saber o número desse CNPJ. Existem algumas operadoras e seguradoras e para eu fazer a cotação, eu preciso entrar com o número desse CNPJ. Vou te dar um exemplo. A Bradesco, por exemplo. A Bradesco, para que você faça uma cotação personalizada, você precisa entrar com o número do CNPJ do cliente para então fazer a cotação, a proposta, tá bom? Algumas operadoras não necessitam, mas é importante que nessa captação de dados você já pegue o número do CNPJ. Você precisa saber também a idade desses beneficiários, ou seja, a idade das pessoas que irão participar dessa cotação. Não é simplesmente a pessoa falar, são 3 pessoas, porque se você não tem a idade exata, você vai ter que mandar a tabela. Aí fica uma coisa assim meio geralzona, né? Você manda a tabela e aí, é bom você saber a idade que você... De acordo com a idade, você passa o valor exato, passa o orçamento, quanto que ele vai pagar, ou seja, já fica uma coisa mais profissional, tá bom? É bom você saber a cidade ou bairro onde ele mora. Por quê? Qual o sentido disso aí, Gilson? A importância disso aí é o seguinte, a importância é que você saiba onde ele mora
para que você possa pesquisar os principais locais que atendem naquele plano que você vai estar ofertando para ele, né? Ou seja, na região, qual o hospital legal ali que você possa citar? Olha, essa cotação aqui, sabe que o hospital fica próximo da sua casa? Pois é, ele atende, né? E tem aquele centro médico que é grande ali, aquele laboratório que é conhecido, fica próximo de você. Esse plano aqui aceita ele. Isso é interessante, é um gatilho, uma pegada aqui de negociação, tá bom? É importante você saber também se ele tem algum hospital, sabe, aquele hospital que é do coração do cliente. Tem cliente que não abre mão de alguns hospitais. Então, é bom você saber, porque se ele tiver algum hospital que ele não abra mão, é lógico que você não vai apresentar um plano para ele que não tenha esse hospital na rede credenciada dele, tá? É importante você saber também se tem plano atualmente, né? Se o cliente tem um plano, de repente ele está insatisfeito e por isso ele está aceitando que você faça uma outra pesquisa, uma cotação. E qual é esse plano? É importante saber disso na hora da contratação. Quanto tempo ele já está coberto por esse plano? Porque nas regras do mercado, a gente pode fazer o aproveitamento das carências para um plano que o cliente esteja coberto por ele no mínimo um ano. Se ele já tem um ano de plano aí atualmente, aí a próxima operadora que ele vai escolher, a regra comercial é que se faça o aproveitamento dessa carência, a redução dessa carência, ok? Como que fica esse prazo de carência, se compra 100%, se reduz só um pouco, aí é de acordo com a operadora, né? Aí quando a gente for estudar operadora por operadora, regras dos produtos em si, aí a gente vai saber, cada uma tem a sua particularidade, tá bom? E por último, é de suma importância você entender nessa conversa com o cliente se ele está buscando um plano que tem uma cobertura completa, lembra da aula anterior? Ou seja, a ANS determina dois grandes grupos de planos de saúde, né? O primeiro deles é aquele plano completo, né? Ou seja, é um plano que cobre consulta, exame, cirurgia, internação e UTI. Ou se ele quer pagar mais barato e quer um plano ambulatorial, que é um plano que não é completo, ele vai cobrir só consulta, exame e emergência, atendimento emergencial, tá certo? Então, você sabendo essas informações, você vai ter traçado o perfil do teu cliente empresarial. Você sabe, tem todas as informações na mão para o que você precisa, que você necessita, para que você faça uma boa pesquisa, uma boa consultoria e apresente uma proposta bem real para aquele seu cliente, tá ok? Muito bem. Aqui, a gente já vai agora se familiarizando, a gente já vai saindo dessa questão da lei e já vamos nos familiarizando de fato com as operadoras que a gente vai estar se relacionando, tendo acesso às tabelas delas, né? Então, nos planos empresariais, nós temos algumas operadoras ambulatoriais no DF. Ou seja, o que é a operadora ambulatorial? O que é o plano ambulatorial? É um plano que cobre consulta, exame e emergência somente. Então, que tem uma abrangência regional, aqui em Brasília no caso. Então, a Quality, por exemplo, a S1, a Prêmio Saúde, Ideal, Smile, né, são operadoras que operam e vendem produtos ambulatoriais aqui em Brasília. E tem os produtos empresariais, tá bom? Então, o cliente empresa, ele pode contratar um plano ambulatorial nessas operadoras. Se o cliente chega para você e fala o seguinte, olha, eu quero um plano ambulatorial da Amil. A Amil tem plano ambulatorial? Não tem. A Amil tem plano completo, né? Então, com o passar do tempo, você vai pegando essas diferenças quando você vai estudar as características de cada operadora ou seguradora, tá bom? Os planos completos no DF, com abrangência regional ou nacional, ou seja, as operadoras que operam aqui em Brasília, e se ela tiver um plano nacional, esse cliente vai ter atendimento fora de Brasília também. Por exemplo, a Bradesco Saúde, a Sul América Saúde, a Amil Assistência Médica, a Unimed CNU, né, a Central Nacional Unimed, tá ok? Essas operadoras, elas operam com produtos completos, ou seja, ela tem um plano que dá desde a consulta até a UTI, a internação, a cirurgia, desde
a cobertura simples até a cobertura complexa. E isso são os planos completos que nós estudamos lá na aula anterior, tá bom? E passando para o slide 5, nós saímos então da característica dos planos empresariais e nós vamos agora para os planos individuais, né? Os planos pessoa física, né? Que eu expliquei na aula anterior, que tem uma diferença do plano pessoa física para o plano adesão, né? Então, o plano pessoa física o que dados eu preciso saber para que eu faça a cotação para esse cliente, né? A idade dele, a cidade onde ele mora, novamente pelo mesmo motivo, para eu poder pesquisar próximo de onde ele mora um hospital que ele conheça, para eu poder informar a ele na cotação que aquele hospital que fica próximo de onde ele mora atende o plano que eu estou oferecendo para ele. Se ele tem algum hospital que ele não abre mão, a mesma questão, né? Se tem plano atualmente ou se não tem, para a gente já pensar nessa questão do aproveitamento da carência, né? E se ele está buscando um plano completo ou um plano ambulatorial, tá? Com esses dados, para o plano pessoa física, é um perfil que necessita de menos dados do que o perfil do empresarial. Algumas operadoras que operam, né, que vendem planos pessoa física no Distrito Federal com abrangência regional, tá? A Medsênio, a Prêmio, Plano Saúde e o Saúde Sim. Essas operadoras, elas vendem planos aqui no mercado local do Distrito Federal, na modalidade pessoa física, tá ok? E aqui nós chegamos no tão famoso coletivo por adesão. O coletivo por adesão, deixa eu beber uma água aqui para melhorar aqui a garganta. Muito bem. O coletivo por adesão eu vou relembrar aqui, como nós estudamos na última aula, ele é uma modalidade em que a captação desse cliente, ela é individual, mas de acordo com a sua profissão, tem uma tabela específica conforme a sua elegibilidade da categoria, né? Embora eu capte esse cliente de forma individual, mas é um cliente que eu vou ter que vincular ele a alguma entidade de classe, conforme a profissão dele. Ok? Você não pode esquecer isso aí. Esse é o principal ponto que diferencia o coletivo por adesão do pessoa física. Porque o coletivo por adesão não é nenhum empresarial PME, né, na característica do grupo fechado, e nem o pessoa física. Eu capto ele individual. Ele vai ser um coletivo por adesão. Eu vou vincular esse cliente a uma entidade de classe, então ele vai entrar num grupo já predefinido, num grupo que já está em andamento, já tem pessoas ali sendo assistidas. Isso eu preciso entender, eu preciso mentalizar isso e não esquecer, eu preciso decorar isso para que eu possa explicar esse tipo de venda para o meu cliente, tá bom? Então, você vai perceber que as informações para traçar o perfil desse cliente de adesão, elas são diferentes, tanto do empresarial quanto do pessoa física. A idade se repete, você precisa saber a idade, e olha aqui o ponto principal, qual a profissão desse cliente? Qual é a profissão desse cliente? Porque na modalidade coletivo por adesão, eu vou ter as opções ampliadas de operadoras que operam nessa modalidade. Enquanto no pessoa física você viu que só tem operadora regional. Ou seja, se um cliente quiser contratar um plano pessoa física aqui em Brasília com cobertura nacional, não tem essa opção em Brasília, por exemplo. Entendeu? Agora, no coletivo por adesão, eu já tenho a Amil, que tem plano nacional, eu já tenho o Bradesco, eu já tenho o Sul América, eu já tenho o Unimed, que tem plano nacional. Logo, se o cliente falar, você captar ele individualmente, e ele falar para você, eu quero um plano nacional, você já sabe que o pessoa física não dá para ele, tem que ser o adesão. Mas eu preciso saber o quê? Qual é a profissão dele? Por quê? Porque a tabela de preços, ela vai ser conforme a profissão. Então você vai ter uma tabela
para estudante, você vai ter um preço diferente para servidor, outro preço para quem trabalha no comércio, outro preço para quem é profissional liberal, quem tem nível superior, né? E assim sucessivamente. Então eu preciso saber a profissão dele. Ou seja, tá, qual é a sua profissão? Ah, ok. Você estuda, tem diploma superior, né? Se trabalha registrado em empresa do comércio, né? Porque tem as tabelas para quem trabalha no comércio. Então eu já pergunto, porque se ele tem nível superior e se ele trabalha em empresa do comércio, eu vou ver qual é a tabela mais vantajosa para ele, porque ele se encaixa nos dois. E se ele é estudante, também tem a tabela de estudante, né? Preciso saber a cidade onde ele mora, pela mesma explicação dos exemplos anteriores, a questão do hospital, da mesma forma, e se ele está buscando um plano completo ou um plano ambulatorial. Na modalidade coletivo por adesão, existem os planos ambulatoriais e os planos completos, tá ok? Olha só, nessa modalidade coletivo por adesão, você tem a pessoa da administradora, que são as famosas administradoras de benefícios. Essas administradoras, elas fazem quase que o papel da operadora. A diferença é que ela não dá a rede credenciada, ela não tem o plano, mas ela faz uma gestão da carteira de clientes na questão operacional, na questão financeira. Ela que cobra para o beneficiário, né? Ou seja, eu vou vender um plano coletivo por adesão da 1000 para um servidor público, então eu passo ele pela administradora, eu não posso passar ele direto para a operadora. Eu passo ele para a administradora, faço a filiação dele, que ele é servidor, então ele vai entrar numa associação que representa a categoria dele, né? E vou oferecer vender o plano a 1000 por alguma das administradoras que oferece ali o plano a 1000, que é o que ele quer, né? Então essa administradora é que faz a cobrança para ele, é que emite a carteirinha para ele, né? É que tem um relacionamento inicial com esse cliente. Então, essa administradora, como nós vimos na aula que falou sobre a legislação, sobre o mercado regulatório da saúde suplementar, ela tem esse papel muito importante e interessante o seguinte, por que ela tem que existir aí? Porque esse formato de adesão, né, esse formato coletivo por adesão, ele meio que divide a conta com a operadora, né? Tanto é que quando você faz uma venda coletiva por adesão, nessa modalidade, quem faz a perícia, quem faz a checagem, traça o perfil de saúde do beneficiário é a administradora e não a operadora, como eu expliquei para você na aula anterior. Então, a administradora ela tem um relacionamento com a operadora em que ela apresenta para a operadora uma carteira de clientes e essa operadora disponibiliza uma tabela por categoria. Então a operadora vai liberar uma tabela para a administradora, para o servidor, para o estudante, para o comércio, para o profissional liberal, para o autônomo. E em cima dessa tabela, individualmente, a operadora acrescenta um percentual, que é o ganho dela para fazer essa administração. E quando for reajustar, tanto a operadora quanto a administradora quanto a operadora, é que vai determinar o percentual de reajuste para equilibrar essa carteira para o próximo ano. Por isso que é a outra diferença que nós falamos na outra aula. O reajuste dessa modalidade fica entre a administradora e a operadora, embora a tabela do adesão seja mais barato do que a tabela pessoa física, né? Esse reajuste aqui é maior, né? Então, mas é a modalidade que mais se vende hoje no mercado, no varejo, de forma de captação individual do cliente, porque tem uma tabela muito vantajosa na venda, né? A tabela de venda. Veja só, algumas administradoras atuantes no DF com abrangência nacional, por exemplo, a Alquer, Qualicorp e a Fix, são operadoras mais conhecidas, né? Administradoras mais conhecidas aqui no mercado de Brasília, mas que eu posso vender um plano, por exemplo, a Qualicorp ela opera em São Paulo, opera aqui em Brasília, no Nordeste, então eu sou credenciado, corretor credenciado da Qualicorp, eu posso vender
produto onde ela tem, onde ela atua. Né? Da mesma forma, a Alquer opera em São Paulo, opera no Rio e em tantas outras praças do mercado no Brasil. Onde ela operar, o meu código de comercialização, através da Alquer, me possibilita vender um plano de saúde para um cliente aonde ela atua. Né? Então, respeitando as regras do coletivo por adesão. A pessoa se enquadrando, sendo elegível, ou sendo servidor, ou sendo estudante, ou sendo trabalhador do comércio, eu tendo ali naquela praça uma tabela para a categoria dele, daqui eu posso fazer a venda, que hoje é 100% online. Tá? Então, esse treinamento ele vale para a pessoa que quer vender plano de saúde aqui em Brasília e fora de Brasília. Né? Alguns exemplos de operadoras que vendem planos de adesão através das administradoras. Né? A Bradesco, Amil, Unimed, CNU, Islam, S1 e Sul América. Algumas dessas operadoras que vendem planos pela administradora, tá ok? Lembrando que aqui eu posso colocar operadora / seguradora, porque a Bradesco é uma seguradora, né? Ela vende seguro saúde, que hoje não tem tanta diferença em relação ao plano de saúde, porque hoje os planos de saúde também incluíram características nos planos que equipararam a questão do seguro saúde. Bom, Sul América também é uma seguradora. Muito bem, aqui eu coloco algumas entidades de classe, conforme a profissão dessa pessoa. Lembra lá atrás que você pergunta qual é a profissão dela? Então, aqui é algumas das entidades. Quando a gente for estudar administradora por administradora, nós vamos ver que eles vão apresentar, conforme cada uma das entidades, uma tabela. Cada entidade oferece uma tabela de preços. Então, se o seu cliente, você traçou o perfil dele, ele é um profissional liberal, ele tem um diploma, ele tem um nível superior, ele é profissional liberal. Então, eu vou ver na administradora X qual é a tabela que ela tem disponível para profissional liberal. Ah, não, ela é estudante. Opa, então eu vou ver qual é a tabela que tem para estudante. Não, é comércio, é autônomo e assim por diante, e assim sucessivamente. Dessa forma muito simples, e eu creio que nós já terminamos a aula de hoje aqui, passando para você de forma simples, clara e objetiva essas particularidades e dicas aí do que dados eu preciso para eu poder fazer uma cotação. Então você já não fica perdido a partir de hoje, né? Você que está iniciando, né? E você que de repente tinha uma dúvida, né? De repente você tinha outra forma de abordar, né? E talvez com essas dicas você melhorou aí a sua cesta de perguntas que você faz para o seu cliente, para você traçar o perfil desse cliente, para que você preste um serviço de fato de qualidade para ele, tá bom? E eu finalizo sempre pedindo para que você se inscreva no nosso canal Conexão Saúde e Seguros, né? Nosso canal no YouTube, tá bom? Pesquise o nosso site na corretora, tem muitas informações, conexãoseguros.com.br, o nosso canal, nossa página no Facebook, nos siga lá, também no Instagram da mesma forma, tá ok? Foi um prazer trabalhar com você nesse sentido, é um trabalho, para mim é um trabalho, né? É um trabalho prazeroso, desenvolver, gravar essas aulas, criar, pesquisar, montar esse conteúdo, tentar enxugar, mas ao ponto que não deixa de fora informações importantes e relevantes, tá bom? E com certeza eu aprendo também. A cada pesquisa nova que eu faço, a cada material novo que eu junto para criar uma apresentação, eu aprendo também. E eu não tenho dúvida de que esse material ele vai servir não só para esse momento, mas futuramente para pessoas que forem pesquisar, porque ele vai ficar à disposição, vai ficar na rede, vai ficar no canal, aí, vai ficar na internet, à disposição para quando alguém fizer uma busca, uma pesquisa sobre como vender plano de saúde, com certeza ele vai ter acesso a esse material. E eu estendo a minha alegria, a minha satisfação e desejo a você que dê tudo certo, tá ok? Então, aguardem uma nova série de estudos que em breve nós estaremos lançando. Muito obrigado.